Vamos entrar a fundo nesse assunto, porque olha, de verdade, eu acho que vocês não entenderam nada ainda. Eu quero falar algo para vocês que precisa entrar aqui, entrar e fazer a diferença na vida de vocês. Ou é agora, gente. Hoje vocês finalmente vão descobrir porque muita gente reprova ou tem tanta dificuldade depois que sai da autoescola. Quando depende de nós e nós temos ciência da dificuldade, é mais fácil lidar com ela. Mas quando não temos a ciência da dificuldade, a gente fica pulando, feito macaquinho, de galho em galho e não resolve nada. E aí fica culpando, culpa instrutor, culpa esposo que não ajuda, culpa as pessoas. E no final das contas, a culpa é de quem? A gente não pode ficar culpando ninguém. Porque quanto mais a gente terceiriza a culpa, por mais que essas pessoas influenciam na nossa vida, a responsabilidade de fazer ou não fazer, ela é só nossa. Eu me chamo Rosana Lopes, sou instrutora de trânsito, me formei há 2 anos na cidade de Sorocaba. Eu me formei lá, mas de lá para cá eu vim para São Paulo e atendo presencialmente aqui. Com o tempo, eu fui vendo essa dificuldade do pessoal. E detalhe, é um detalhe que não pode passar batido. Desde que eu me formei, eu nunca fui vinculada à autoescola, tá? E eu sempre treinei mulheres habilitadas que tinham medo de dirigir no carro delas, tá? Sempre foi do zero, gente. Do zero. Eu sempre percebi que essa dificuldade das mulheres, elas são muito grandes. Por quê, né? Nunca entendi. E eu comecei a trabalhar com isso, várias alunas, anos sem dirigir, anos, 20, 25, 30 anos sem dirigir. Você pegar uma pessoa que está há 30 anos, 25 anos sem dirigir, ela vai começar do zero, ela vai começar de novo. Eu treino pessoas do zero no carro delas. E de verdade, até hoje, nunca aconteceu absolutamente nada. Por quê? Porque nós temos que ter a consciência do que nós estamos fazendo dentro do carro com o aluno. O instrutor tem que ter essa consciência. Mas vamos falar da parte mais importante, que é realmente você treinar um aluno com aquilo que de fato ele precisa aprender. E o que ele precisa aprender é o que é o déficit de ensino, é o que necessita dentro das autoescolas, tá? Então vamos lá. Bom, eu percebo que todos os dias tem pessoas, mulheres, homens, me mandando mensagem para instruir essa pessoa para tirar a CNH, tá? Só que infelizmente eu falo não, tá? Por quê? Por conta, pessoal, que você entrou na autoescola, você tem lá o ensino, você tem um instrutor junto, e todas essas pessoas dizem, Rô, mas eu não tô aprendendo, eu não tô entendendo, eu vou pra prova, já reprovei várias vezes, eu não consigo passar, será que você dá aula assim? Será que você faz assado? E aí, pessoal, nesses meus longos 2 anos de instrutora, que eu sou muito feliz e realizada nesse tempo, que eu pude ajudar muitas pessoas, eu tenho observado que a dificuldade, ela é muito, ao mesmo tempo, ridícula, porque é uma dificuldade do óbvio, que era para sair da escola sabendo, tá? E não sai sabendo, entende? Então eu vejo muitas pessoas, tá, se culpando e no final das contas a culpa não é de vocês. A culpa é do déficit de ensino, da falta que tem, da falta de muita informação importante dentro das autoescolas, tá? Então eu primeiro quero que vocês tenham esse conhecimento, esse entendimento. Parem de se culpar tanto, tá? Porque vocês já se perguntaram alguma vez que muitas pessoas reprovam e têm dificuldade. Só que será que vocês pararam para pensar que essa dificuldade
pode não ser delas à toa, e sim porque não aprenderam o que tinha que aprender? Pois é, né? Reflita nisso. A autoescola, ela foi criada há muito tempo e tem esse déficit de ensino hoje, onde era para estar muito mais avançado. Não era para o pessoal sair da autoescola com essa tremenda dificuldade que elas têm. Elas, eles, tá? Como nós vamos ter condutores competentes, condutores que entendem o que estão fazendo, que saem da autoescola com confiança, sendo que o ensino não mudou? A prática no veículo, faz sentido você ir para o carro. Aliás, tem que ir para o carro treinar. Mas sem entender a teoria do carro, sem entender a teoria da prática, sem falar de embreagem antes, sem falar da troca de marchas necessária antes. Hoje eu tive com uma aluna, inclusive uma aluna da mentoria, das primeiras mentorias, e ela disse para mim assim: eu só andava de segunda, porque na autoescola não me falaram que eu tinha que ficar trocando de marcha. Eu não sei o que passa na cabeça de quem ensina, mas pode parecer óbvio para quem ensina que o carro tem de primeira a quinta marcha, a pessoa pensar: não, eu tenho que trocar de marcha. Sim, mas gente, não é óbvio para todo mundo. Você precisa esclarecer para o aluno. Você precisa falar para ele: olha, o carro ele é movido assim. As marchas servem para isso. O que eu quero explicar é a teoria da prática é fundamental. E eu treino pessoas assim. Por isso eu fico, pasme vocês, fico perplexa de ver instrutores, alguns chegando para mim e dizendo que eu vou parar no primeiro acidente que acontecer. E desde que eu me formei, nunca passei por um acidente. Com aluna? Não. A primeira pergunta que eu faço é: mas você não consegue notar a dificuldade da aluna? Onde está o problema dela? Porque se ela não sabe nada, você vai treinar ela no carro dela, você tem que começar de algum lugar. Você vai ter que treinar essa aluna de algum lugar. Ah, mas eu treino no meu carro que tem comando duplo. Vamos lá, gente. E se o comando duplo não existisse? Bom, eu já sou logo assim, sabe? E se não existisse? Quer dizer que ninguém ia dirigir? Alguém um dia deve ter começado a treinar ou ensinar. Por onde? Tem que ter um princípio. Então, quando eu me formei, eu já fui nessa base. Eu sabia que eu ia me deparar com pessoas que não sabiam o mínimo, que estavam anos sem dirigir. E aí eu ia ter que explicar do início. Aí eu comecei a criar a metodologia que hoje se chama M4P, que são os 4 pilares, que é para ensinar a aluna a teoria da prática. Ela não pode simplesmente ir para o carro e eu dizer: pisa na embreagem, agora pisa no freio, ó, na lombada ali você freia, agora ali você acelera. Gente, ninguém entende assim. Isso é só repetição do que você está ouvindo. E o esclarecimento. Quantas alunas falam para mim assim: ah, eu já fiz aula para habilitado, mas eu não consigo entender, porque ele falava para mim entrar na vaga. Aí eu entrava na vaga, dava certo, mas no final eu ficava pensando: gente, quando ele não estiver aqui, como que eu vou entrar? Claro, isso não é ensinar ninguém, isso é falar: vem, para, agora vira, isso, vira para direita, ah, agora vira para esquerda, agora vira. Isso é falar e a pessoa reproduzir. Isso é reprodução. Isso não é ensinamento. Para começo de conversa. Então eu cansei de ver isso e ouvir reclamação sobre isso. E comecei aqui, ó, canetinha. Por onde eu começo? Eu começo por aqui. Eu começo pelo que faz o carro movimentar. O que faz o carro movimentar? É a embreagem. Pasmem vocês que podem virar para mim e dizer assim: para que serve a embreagem? A embreagem serve para trocar de marcha, como muitas dizem? Também. Mas não, gente, a embreagem serve para colocar o carro em movimento. Ponto final. A embreagem serve para colocar em movimento. Então, assim, ah, mas não troca as marchas também? Mas qual é o fundamento dela? Ela é para colocar o carro em movimento, seja em marcha baixa, seja em marcha alta. Mas é para pôr o carro em movimento.
Aí começa daí todas as explicações, toda a teoria da prática que você vai dizer de embreagem, você vai aprender sobre a embreagem, você vai entender as trocas de marcha, conciliar a marcha com velocidade, você vai entender, você aprende legislação, você aprende primeiros socorros, você aprende tanta coisa. Só que quando você vai para o carro, você vai fazer o primeiro socorro? Não, né? Quando você vai para o carro ali, você vai fazer a parte da legislação? Não, né? Você vai fazer o quê? A parte prática. E aí você aprendeu o que lá dentro do teórico? Lá no teórico, você aprendeu a teoria da prática para usar no carro? Não aprendeu. Entendeu, gente? Eu não estou dizendo que a legislação e o restante, claro que é essencial, óbvio, não tem nem o que questionar quanto a isso. Mas a teoria da prática é fundamental e ninguém ensina isso. E é isso que eu venho trazer. É isso que eu venho trazer. A CNH, ela é cara. Para você sair da autoescola e sair gastando uma nota aqui depois para treinar para habilitados. Eu dou treinamento, gente. Meu treinamento presencial, ele tá na faixa de R$1,5, 2.000. O presencial. E eu não dou inúmeras aulas. Simplesmente são 12 aulas que eu instruo alunos. 12 aulas e 4 dias. Eu tô falando alguma loucura? Tem gente que fala, não acredito. Ela treina o aluno em 4 dias? Sim, em 4 dias. A verdade é que não precisa mais do que 4 dias para treinar. O que precisa é ter o entendimento aqui, para ter a repetição certa no carro, para quando errar, saber corrigir. Porque o erro vai trazer, não faz sentido, tá? Não faz sentido você errar para sempre. Você tá sempre aí tentando, não tem progresso. Se não tem progresso, alguma coisa está de errado. O que você está repetindo? Você está repetindo erros. E não está consertando esses erros, porque para consertar os erros, você tinha que saber o que está fazendo. É diferente eu estar no semáforo, meu carro morrer, e aí eu vou sair e eu não sei sair. Porque quando eu busco na memória, não vem nada. Entendeu? Eu não lembro, porque eu não aprendi. Então, assim, a culpa tá em mim? Não, gente, eu não aprendi. Então, quem tá na autoescola, não aprendeu aquilo, sai aqui e vai reproduzir o quê? Quando eu busco na lembrança, vou colocar a quarta marcha. Gente, mas lá você só aprendeu a terceira. Se muito, até a terceira. Tem uns que não saem da segunda. O instrutor nem fala de quarta. Talvez nem fale como que engata a quinta. Como que você vai fazer? Aí chega aqui, a pressão, todo mundo de fora te cobrando. E aí? A culpa é tua? Não. A culpa não é tua. E aí eu volto a falar para vocês. A teoria da prática é o que eu ensino. Gente, é complicado. Eu quero trazer o entendimento para vocês, a razão à tona. Para que vocês parem de gastar dinheiro à toa. Para que vocês saibam que estão na autoescola, hoje vocês estão na autoescola e vocês precisam aprender a teoria da prática antes de ir para o carro, tá? E é isso que eu trago para vocês. Você não tem obrigação nenhuma de comprar nada, tá, gente? Você não tem obrigação nenhuma de comprar nada. O que você tem obrigação é de entender o que faz no carro. Isso é sua obrigação, tá? Você adquire ou não, isso é indiferente. Mas o importante é que você saiba e tenha o conhecimento de que você tem que entender isso para ir para o carro. Senão você vai viver patinando. Eu tenho um depoimento de uma aluna de outro estado, ela disse que dirige há 20 e poucos anos. E ela falou que quando me conheceu, ela deu graças a Deus, que ela entendeu o que era embreagem, que ela vivia com o pé atolado na embreagem há 20 e poucos anos que ela dirige. Então, tá certo isso? A pessoa dirigia tanto tempo e ela só reproduzia, ela não sabia o que ela estava fazendo. E é aí o X da questão. Você vai ficar patinando nos seus treinos, não sai do lugar, reprova várias vezes na autoescola, porque lá você vai só ouvir aqui, gente, o que ele tá mandando fazer e vai fazer. Não vai ser explicado, não tem tempo para isso. Eles não ensinam a teoria da prática. A teoria da prática eu ensino para vocês. Então, por isso, eu decidi ajudar o pessoal e abrir o método M4P para o pessoal que está dentro de autoescola, que se habilitou recente. Eu quero que vocês prestem bem atenção. O que vocês vão encontrar nesse método M4P?
tá? O que é M4P? Metodologia de ensino em 4 pilares. O que você tem que aprender do carro para dirigir bem? Então, primeiro, eu ensino. O primeiro pilar é a embreagem. Tudo que você tem que entender sobre a embreagem, eu vou te dar um parecer. A embreagem, ela é acionada de uma maneira em marcha forte, ela é acionada diferente numa marcha mais rápida, que é a marcha de velocidade. Para uma subida, se você vai trocar de marcha na subida, você utiliza a embreagem de uma maneira. Se você vai, vamos lá, passar numa lombada, numa reta, você vai usar a embreagem de uma maneira. Para que funciona a embreagem? O que ela faz? Quando que eu tenho que usar e a maneira de usar? O terreno muda. Se é subida, se é descida, muda, é diferente. É detalhe simples, gente, não é nada bicho de sete cabeças, não. É coisa simples que bastava ser falado que vocês entenderiam. Para que usa a embreagem? Esse é o primeiro pilar. Vai ter várias coisas e vocês vão entender para que usa a embreagem. Primeiro pilar, que é o que faz o carro se mover. O segundo pilar, porque são 4 pilares, o segundo pilar é a ergonomia. A ergonomia abrange tudo e tem coisas que na autoescola nem cita, nem toca no assunto. Por exemplo, falar do volante, o giro, a amplitude, como você vira ele. A ergonomia, o que significa ergonomia? É o posicionamento do homem com a máquina. Como que ele tem que se posicionar, como que ele tem que estar ali para manusear aquela máquina, tá? Seja qual for. Então, ergonomia é isso. Então, inclui a regulagem dos bancos, inclui os retrovisores, lindo, a autoescola fala disso, né? Inclui tudo isso daí. Só que fala do volante, fala do posicionamento das mãos no volante, explica a amplitude do volante. Por que eu vejo tantas mulheres entrando na contramão para fazer uma curva? Por que eu vejo elas fechando demais? Por que eu vejo elas não conseguindo parar, andar em linha reta na faixa? Por que elas têm essa dificuldade? Porque elas não entendem quando vão dar ré para que lado vira o volante. Porque elas não entendem. Se eu perguntar do eixo, o que é o eixo do carro, gente, a pessoa tem que entender essa parte é fundamental. O carro, quando você fala de eixo, você divide ele no meio. E o eixo da frente é móvel, o eixo de trás é fixo. Então você vira o volante de 3 formas. Você não está entendendo nada, né? Porque você nunca ouviu falar nisso, essa é a verdade. Ergonomia abrange isso e a autoescola não fala disso. A autoescola não vai falar para você o tanto que você tem que virar o volante, ela só acha que você tem que virar o volante. Falei do primeiro pilar que eu ensino. Primeiro pilar, embreagem. O segundo pilar, ergonomia, que inclui o volante, a forma que pega, o jeito que você posiciona a mão, que você não pode fazer. Gente, no curso vai falar isso, tá? O terceiro pilar é marchas. E o quarto pilar é rei manobras. Preste atenção. Embreagem põe o carro em movimento. Segundo pilar, ergonomia, você precisa saber se posicionar dentro do carro. Como manusear o volante, como entender o posicionamento das mãos na marcha, como tudo isso. Como regulagem dos retrovisores, ok. Marchas, vocês precisam entender que o carro ele é movido a aumento e diminuição de marchas. Velocidade, se atente à velocidade com as marchas para poder trocar. O carro é infinitamente, vamos dizer assim, uma eterna troca de marcha, gente. Aumento de marcha, diminui marcha, aumento de marcha, diminui. O tempo todo vocês têm que fazer isso. Não tem como fugir disso. Então não tem como fugir dessa explicação. Você não, tudo bem, eu entendo que o percurso do Detran, o percurso da prova é só uma volta no quarteirão. Só que você não sai dando. Quando você sai da autoescola, você não vai ficar dando volta em quarteirão. Você tem que entender, por mais que você não use na autoescola a quarta, quinta marcha, mas você tem que aprender isso daí. Aí onde eu digo, pode não ensinar a quarta, quinta, ok, mas fala, explica, vai lá na lousa. Gente, eu dou esse curso, eu explico isso para vocês, então é possível a explicação. Claro que é possível, não tem como a pessoa dizer, não dá para ensinar. Dá para ensinar sim, eu ensino assim.
Toda a minha didática ela é voltada para isso. Por isso que o aluno nunca bateu comigo, por isso que o aluno ele começa a aprender. Ele não simplesmente senta lá e fala, pisa na embreagem, pisa no freio, vira ali, não. Se você não explica o principal para ele, você não está explicando nada. Que instrutor é você, entende? Então é complicado. Então vamos lá. O terceiro pilar que eu ensino é marchas. E o último, ré e manobras. Por isso é 4 pilar. Por isso é M4P. Metodologia de ensino em 4 pilares, que ensina a teoria da prática para vocês. Embreagem, ergonomia, troca de marchas, que na verdade não é troca de marchas, é marchas. E o último que é ré e manobras. Porque na ré e manobras você vai aprender a amplitude do volante para ré, o que visualizar no retrovisor, porque o que eu ensino, gente, não é... entra na vaga tal, agora você vai aprender a entrar na vaga tal, agora você vai aprender a entrar na vaga tal, e agora na vaga tal. Quem disse que eu ensino isso? Eu ensino vocês a saber como posicionar o veículo e saber o que ver no retrovisor. Vocês têm que entender que já ouviu falar que quem dirige um carro dirige todos? Pois eu falo para vocês que quem entra em uma vaga entendendo, entra em qualquer uma. Quando a pessoa começa a entender como que faz para entrar naquela vaga de ré, ela começa a assimilar. Quando ela erra na prática ali, ela começa a puxar na memória o que tinha que fazer. Aliás, ela estudou aquilo. E ela encontra, e ela faz, e ela acerta. Vocês estão entendendo? Por que a teoria da prática é importante? O tanto que traz para vocês o entendimento para que vocês possam reproduzir da forma correta e quando errar, porque erra, tá, gente? Porque tem a coordenação motora que você ainda precisa coordenar ali. Mas quando você erra na coordenação motora e busca na memória o que tem que fazer para acertar, você acerta. Porque você já sabe. Entendeu? Então, esses são os 4 pilares. É isso que eu ensino para vocês. A teoria da prática.